Opa, olha, a gente volta. E aí, conseguiram finalizar lá? Deu zero, Gabriel? Deu? São João da Vajota? Entenderam, não? Cálculo do determinante. Toda vez que a questão pedir, eu quero verificar se 3 pontos estão numa mesma linha, se 3 pontos são colineares. Professor, o que é que eu faço? Eu construo uma matriz com esses 3 pontos, boto lá XA, YA, XB, YB, XC, YC, que foi o que nós fizemos. Coloca na terceira coluna 1, 1, 1, e a gente corre para o determinante. O processo para a obtenção desse determinante, pelo menos o mais utilizado em matrizes de ordem 3, que é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, é o processo dos sarros, onde o desenvolvimento dessa matriz, do determinante dessa matriz, consiste em você repetir as 2 primeiras colunas. Pega a primeira coluna, repete fora, pega a segunda coluna, repete fora aqui, professor, e faz a multiplicação da diagonal principal e suas paralelas, menos multiplicação da diagonal secundária e suas paralelas, que resultou nessa expressão que vocês estão visualizando aqui, ó. Agora é só fazer a conta. Quanto que vai dar o determinante aqui, professor? Prof, o determinante dessa matriz vai ser igual 3 mais 2 dá 5, 5 mais 16 vai dar 21, menos o resultado lá dentro do parêntese. 1 mais 12, professor, dá 13, 13 mais 8 vai dar 21. Professor, 21 menos 21 dá exatamente 0, professor. Então, pelo fato do determinante dessa matriz ser igual a 0, eu posso afirmar que esses 3 pontos são colineares, professor. Que era a pergunta que ele havia feito para a gente. Esses 3 pontos, eles são colineares? Sim. Deu certo? Prof, faz mais exemplo para ver se eu entendo. Sempre vai ser desse jeito, você vai montar uma matriz, vai calcular o determinante. Se o determinante for igual a 0, são colineares. Se o determinante não for igual a 0, não são colineares. Se eles não são colineares, professor, eles são o quê? Eles obrigatoriamente são vértices de um triângulo. Então, tenho 2 questões para me fazer com você, para você fixar comigo, tá bom? Vou fazer do mesmo jeito da anterior? Vamos fazer do mesmo jeito da anterior. Então, acompanha comigo. Ele quer saber se esses 3 pontos da letra A, da letra B e da letra C, eles estão alinhados, ou seja, estão na mesma linha, ou seja, eles são colineares. Tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B, tem aqui o ponto C. Como é que eu vou saber se esses 3 pontos estão numa mesma linha? Cara, se você quiser desenhar um plano cartesiano, você pode também. Você não precisa do determinante, não. Desenhava eixo Y, eixo X, localizava cada um desses pontos e você traçava uma reta com a régua para verificar se você conseguia botar os 3 pontos numa mesma linha, numa mesma reta. É uma opção. Para quem não quer fazer lá o determinante, é uma opção. Você desenhar o plano cartesiano. Tipo, ó, você podia fazer assim, professor. Desenha aqui. Eixo X, professor. Desenho aqui, eixo. Quer ver como você vê rapidinho se eles são colineares ou não? Professor, o primeiro ponto aqui, 2 e 3. O X é 2, vou fazer aqui 1, 2, professor. 1, 2, 3. Ó, tá aqui o primeiro ponto. Tá aqui, professor, o ponto A, professor. Tá aqui o seu ponto A. O ponto B, professor, é menos 2 e menos 5. 1, 2, professor. Menos 2. 1, 2, 3, 4, 5. Professor, tá aqui o ponto B. Professor, o ponto C é menos 1 e menos 3. Ponto C é menos 1 e menos 3. 1, 2, 3, professor, aqui. Aí você ia pegar uma reta, uma régua, né? Ia passar, professor, para ver se passava nesses 3 pontos. Professor, não é que passou, professor?
Passou, professor. A reta passou pelos 3 pontos. Eles estão, professor, ó. Eles estão alinhados, professor. Estão alinhados. É um caminho que eu tenho para fazer. É um caminho. Mas aí você tem que dispor de uma régua, você tem que fazer os espaçamentos corretos, tipo 1 centímetro, você vai botar 1, a distância de 1 em 1 tem que ser a mesma, porque qualquer diferença pode ser que você não consiga essa condição de alinhamento que vocês estão percebendo aí, tá bom? Ah, professor, mas e pelo aquele processo que eu tenho que aprender também? Lógico, porque a gente pode pedir área de triângulo conhecendo-se os 3 pontos. E a área de um triângulo ela é obtida com a utilização do determinante de uma matriz. Professor, então faça aí de 1 por 1. Tá aqui, letra A. Sem desenhar o plano cartesiano, eu tenho que correr, professor, para construir a minha matriz. Vamos lá, professor. Como é que a gente acha a matriz aqui? Deixa eu desenhar a matriz. Ficou muito grande. Pronto, está melhor. Professor, você vai botar aqui, ó, o 2, o 3, que é o ponto A. Você vai botar o ponto B embaixo, professor. Menos 2, menos 5. Você vai botar o ponto C mais embaixo. Menos 1, menos 3. Você entendeu até aí? E agora, a terceira coluna é só botar 1, 1, 1, professor. Tá, montei a minha matriz. Montei a minha matriz. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir as 2 primeiras colunas, professor. Vai ser 2, menos 2, menos 1. Repete a segunda coluna. 3, menos 5, menos 3. E agora, a gente vai ter que fazer o cálculo do determinante dessa matriz e ver se dá igual a 0. E ver se dá igual a 0. Com números inteiros, dá sim, Leandro. Dá sim. Se você quiser fazer o plano cartesiano, você só tem que ter cuidado com os espaçamentos, que eu estava explicando agora há pouco. Ó. Porque se você disser que essa distância aqui é 1 e botar o 2 bem aqui, ó, você vai ver que essa distância aqui é diferente dessa. Aí, nesse caso, se você desenhar, vamos colocar assim, torto, tá? O plano cartesiano, você não vai conseguir verificar o alinhamento desses pontos. Já pelo cálculo do determinante... Leandro, não tem erro. Você vai fazer o cálculo do determinante dessa matriz que eu acabei de construir com vocês. Eu quero que vocês percebam, gente, de onde foi que vieram esses valores. Ó, o 2 e o 3 está aqui, gente. Está aqui o 2 e o 3. Está aqui o menos 2 e menos 5. Ó. Tá vendo? E está aqui, professor, o menos 1 e o menos 3, ó. Eu peguei os pontos e montei a minha matriz. Agora, como é que funciona o cálculo do determinante, professor? Dessa matriz. A gente começa multiplicando todos os elementos da diagonal principal. A diagonal principal é sempre essa aqui, ó. Essa aqui é a minha diagonal principal. Então, a gente vai fazer o cálculo aqui do determinante. Vai ficar. O determinante dessa matriz é igual. Começa. Multiplica a diagonal principal. E toda vez vai ser desse jeito, tá? 2 vezes menos 5 vezes 1. 2 vezes menos 5 dá menos 10. Menos 10 vezes 1 continua dando menos 10. E agora, professor, multiplica a diagonal, ó, paralela. Essa aqui agora, ó. A paralela dela. 3 vezes 1 vezes menos 1. O professor vai dar menos 3. Pega a próxima paralela, professor. Quem que está nessa diagonal agora? 1 vezes menos 2 vezes menos 3. Lembra de fazer jogo de sinal. Lembra de fazer jogo de sinal. Deixa eu ver aqui, ó. E os pontos... Isso, Leandro. Isso. Aqui no determinante é porque não tem erro, porque eu não vou precisar desenhar. Eu só preciso pegar os valorizinhos, tá? Mas se quiser desenhar, o cabo for bom de desenho, meu amigo, faz o desenho, se achar mais rápido. Então, professor, 1 vezes menos 2 menos 3 vai dar exatamente menos 6. Pronto. Eu fiz todas essas multiplicações aí que estão em amarelo. Agora a gente vai para a diagonal secundária.
tem que botar menos e abrir parêntese toda vez que eu partir para a diagonal secundária. Agora, nós vamos multiplicar a secundária aqui, ó. É 1 vezes o menos 5 vezes o menos 1. Professor, vai dar 5 positivo. Pega agora a paralela dela, que é aqui, professor, 2 vezes 1 vezes menos 3 vai dar menos 6. Pega a outra aqui, professor, a última, né, professor? Última. 3 vezes menos 2 vezes 1 vai dar novamente menos 6. Vamos fazer a nossa conta. O determinante dessa matriz faz aí, menos 10, menos 3, menos 6, dá quanto? Menos 10 menos 3 dá menos 13, menos 13 menos 6 dá menos 19. Menos abre parêntese, agora vamos para o parêntese. Professor, 5 menos 6 dá quanto? 5 menos 6, fiz igual, Gabriel? 10. O seu deu mais 3, espera aí. No primeiro lá ficou 3 vezes 1 vezes menos 1. Lá embaixo deu menos 3. Ficou 5 menos 6 menos 6. Professor, 5 menos 6 dá exatamente menos 1. Deu diferente, Gabriel? Deixa eu ver aqui assim, o seu deu 7, 7. Deixa eu ver se não foi eu que errei o jogo de sinal. Pode acontecer. 2, 3, deixa eu ver os valores que eu anotei. Menos 2, menos 5, tá certo? Menos 1, menos 3. Até aí tudo bem. Aí vamos lá. Na primeira multiplicação, repetir a primeira coluna, que era 2, menos 2, menos 1, tá certo? 3, menos 5, menos 3. Também, os valores estão certos. Estou fazendo aqui a recapitulação, para você ver. Vai ficar 2 vezes menos 5 vezes 1, dá menos 10. Tudo bem, botei lá direitinho. Aí ficou 3 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 3. A última ficou 1. Ah, achei, Gabriel. Achei. Já achei. Você está vendo um detalhe de nada. A terceira multiplicação em amarelo. 1 vezes menos 2 vezes menos 3. Olha só o detalhe de nada, professor. Aqui, ó, professor. Esse 6 aqui, ó, é positivo. Tá vendo? Um detalhe de nada na nossa multiplicação. A conta vai ser esse 6 aqui, ó. Aqui era positivo, ó. Na hora da gente ter feito a conta. Porque se lá no nosso plano cartesiano deu que eles eram alinhados, aqui tem que estar alinhado também, tem que dar 0. Menos 10 menos 3 dá menos 13. Menos 13 mais 6, professor, dá exatamente menos 7, professor. Menos, abre parêntese. 5 menos 1, 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 menos 6 vai dar menos 7. Resolvendo a nossa conta, o determinante dessa matriz vai ser menos 7. Eliminando parêntese, menos com menos dá mais 7. O determinante da matriz deu 0. Professor, eles são colineares, professor. Se o determinante der 0, eles são obrigatoriamente colineares. Vou fazer a letra B, você vai ver que não vai mudar em nada o desenvolvimento. Não muda em nada. Professor, letra B, está aqui. Está aqui a minha letra B, professor. Vou montar a minha matriz aqui, ó, e vou verificar se o determinante dela é igual a 0. Professor, vai lá. Como é que monta a matriz? X do ponto A é 1. Y do ponto A é 2, professor. X do ponto B é 3. Y do ponto B é 4. X do ponto C é 3. Y do ponto C é menos 1. Professor, completa 1, 1, 1. Montei a nossa matriz. Entendeu? Montei a nossa matriz. E agora, como é que nós fazemos para calcular o determinante? Repete as duas primeiras colunas. Professor, repete lá, vai ficar 1, 3, 3. A segunda coluna, 2, 4, menos 1. Eu nem testei o plano cartesiano. Será que era? Se eu fizesse no plano cartesiano, será que eles davam alinhados?
Será? Eu vou fazer logo o determinante da minha matriz aqui. Começa, diagonal principal, ó. Quem que está na diagonal principal aqui, ó? Multiplica essa aqui, depois essa aqui, depois essa aqui, professor. Vamos lá. Determinante dessa matriz, 1 vezes 4 vezes 1, dá 4. A paralela dela, 2 vezes 1 vezes 3, vai dar exatamente 6. A última diagonal lá, 1 vezes 3 vezes menos 1 lá no final, dá menos 3. Pronto, já foram as 3 multiplicações das 3 diagonais aí. Vou fazer menos, abre parêntese, para a gente ir para a diagonal secundária. Olha, isso aqui foi a parte de amarelo que eu multipliquei. Agora nós vamos, professor, para a parte verde, professor. Diagonal secundária. Está aqui, professor. Vai ser essa, essa e essa, professor, na ordem. Diagonal secundária, 1 vezes 4 vezes 3, dá 12. 1 vezes 1 vezes menos 1, dá menos 1. 2 vezes 3 vezes 1. 2 vezes 3 vai dar 6, professor. Você entendeu? Prof, resolvendo. Determinante dessa matriz. 4 mais 6, 10. 10 menos 3 dá 7. Menos abre parênteses. Vamos agora lá para a diagonal secundária. Ficou 12 menos 1, dá 11, né? 11 mais 6 dá 17. Professor, o determinante dessa matriz vai ser 7 menos 17. O determinante dessa matriz deu exatamente menos 10. Professor, não deu igual a zero, então eles não são colineares. Ou seja, professor, eles não estão alinhados, professor. Quer dizer o quê? Se você tentar colocar esses 3 pontos em um plano cartesiano, você vai verificar que eles são nada mais, nada menos do que os vértices de um triângulo, caso nós venhamos a fazer a união desses pontos. Beleza? Então, se der igual a zero, são colineares. Se não der igual a zero, professor, eles são vértices de um triângulo. Eles não estão alinhados, eles não são colineares. Revisado? Condição de alinhamento, professor? De boa. Revisei condição de alinhamento. Ó, tem aqui o espaço, deixa eu ver. Ah, não, mas aqui já era a equação geral da reta. Quer ver? Vou desenhar rapidinho aqui, só para a gente ver. Era 1 e 2, 3 e 4. Ó, 1 e 2. Só para você conferir, caso você quisesse desenhar 3 e 4 e 3 e menos 1. Traçava-se aqui o plano cartesiano. Vou tentar dividir em partes iguais aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do mesmo tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já ficou um pouco maior do que o outro lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentei. 1 e 2. x1, y2. Onde é que vai ficar o ponto? Aqui, professor. Aqui vai ficar o ponto A. O B, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, professor. Está aqui o ponto B, professor. E o ponto C é 3 e menos 1. E, professor, 3 e menos 1 vai ficar aqui. Deixa eu apagar esse 1 e esse 3 aqui. 3 do x, que é aqui, menos 1. Professor, o ponto C vai ficar aqui. Você consegue passar uma reta por esses 3 pontos? Impossível, professor. O máximo que você consegue fazer é tentar ligar esses 3 pontos. Quando o determinante não é igual a zero, o que nós temos é que esses 3 pontos obrigatoriamente passam a ser os vértices de um triângulo. Deu certo? Beleza, professor.
E agora, revisar a equação geral da reta. A equação geral da reta, eu preciso daquele determinante. Também. Preciso do determinante para obter a equação geral da reta. A única diferença daquele cálculo que vocês fizeram agora há pouco comigo é que eu só vou precisar de 2 pontos, eu não vou precisar dos 3. E a reta em si, ela contém, professor, infinitos pontos colineares. Uma reta nada mais é do que a união de infinitos pontos colineares, infinitos pontos que estão alinhados. Tranquilo, grande Gabriel. Boa aula para você, queridos. Até mais tarde. Você entendeu? Então, peraí, professor. Como é que funciona a equação geral da reta? Qual que é a pergunta que ele vai fazer para mim? Gente, conhecendo-se 2 pontos quaisquer distintos, um ponto A e um ponto B, que obrigatoriamente pertencem a uma mesma reta. E considerando-se um terceiro ponto, que eu não sei a localização, mas sei que também está na mesma reta. Eu posso dizer, professor, que a equação geral da reta pode ser obtida a partir do determinante da matriz. A condição de alinhamento não diz para mim que para que 3 pontos estejam alinhados, o determinante tem que ser igual a 0? É. Só que agora, professor, nós conhecemos apenas 2. E a gente tem o primeiro ponto como sendo x e y mesmo. Eu não sei qual que é. Então, eu vou calcular o determinante da matriz, professor, desses 2 pontos, e a expressão que nós obtivermos representa a equação geral da reta. Professor, eu não entendi. Deixa eu colocar exemplo para vocês. A equação geral da reta consiste em nós montarmos essa expressão na ordem que vocês estão visualizando aí. A equação geral da reta é ax mais by mais c, onde, se você não quiser trabalhar com o determinante, você pode encontrar o valor do A subtraindo. Deixa eu só botar a canetinha aqui. Você pode encontrar o valor do A subtraindo o YA menos o YB. Você pode encontrar o valor do Bzinho, professor, subtraindo XB de XA. Agora, o C é que é um pouquinho complicado, professor. O senhor pode encontrar o valor do C fazendo a diferença entre o produto XA YB com o produto XB YA. Você acha que você vai lembrar desse monte de letra, professor? Não. Mas eu acho que vocês já entenderam o determinante que nós acabamos de calcular com vocês. Então, o processo é o mesmo? O processo é o Sarros? É, gente. O processo é igualzinho, gente. Então, peraí. Eu quero com valores. Está aí o exemplo. Eu quero que vocês obtenham para mim a equação geral da reta que passa pelaquele ponto A e pelaquele ponto B. Professor, a equação que nós vamos fazer aqui para vocês é a obtenção da equação geral, professor. Como é que funciona a equação geral da reta? Você vai montar, professor, uma matriz com aqueles 2 pontinhos lá, que é o ponto A e o ponto B. Ó, você já está vendo que eles estão alinhados aí, obrigatoriamente tem que estar alinhados. Só que eu não vou precisar desenhar o plano cartesiano, não, professor. Eu vou precisar que vocês montem uma matriz com esses 2 pontos. Como assim, professor? Você vai colocar, professor, um ponto qualquer. Um ponto qualquer. Por que que está nesse vermelho que eu já tirei? Pronto. Aqui seria um ponto P qualquer. Aqui é o meu ponto A. E aqui é o meu ponto B. Espera aí, professor, eu não entendi. Aqui nós temos um ponto P qualquer que ele tem abscissa x e ordenada y. Você tem o ponto B que tem abscissa 3 e ordenada 2. E você tem aqui o ponto A que tem abscissa menos 1 e ordenada 3. Eu preciso de 2 pontos e um desconhecido, na realidade. Montei aquela matriz. Gente, você vai calcular o determinante dessa matriz.
Você vai calcular. A expressão que você obtiver como determinante já vai ser a sua equação geral da reta. Então, peraí, professor, faz lá para mim então. Como é que calcula mesmo o determinante? Repete as duas primeiras colunas, x, menos 1 e 3. Segunda coluna, y, 3 e 2. Como você já treinou a condição de alinhamento de 3 pontos, cara, eu acho que você não vai ter trabalho em obter o determinante dessa matriz aqui, ó. Professor, multiplica a diagonal principal aqui. Você vai lá, professor, vamos lá. Vai ficar x vezes 3 vezes 1 dá 3x. Multiplica a paralela dela. Y vezes 1 vezes 3. Professor, dá mais 3y. Multiplica, professor, a última diagonal. 1 vezes menos 1 vezes 2 vai dar exatamente menos 2. Menos, abre parêntese. Vamos para a diagonal secundária. 1 vezes 3 vezes 3. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Pega a paralela. X vezes 1 vezes 2 vai dar mais 2x. Pega a última paralela lá. Y vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos y. Professor, o determinante da matriz tem que ser igual a 0. Gente, o resultado dessa expressão simplificada já vai ser a tua equação geral da reta. Aqui vamos ter 3x mais 3y menos 2, eliminando o parêntese, menos 9, menos 2x mais y igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, professor, 3x menos 2x vai dar x. 3y mais y vai dar mais 4y. E menos 2 menos 9 vai dar exatamente menos 11 igual a 0. Essa expressão, essa última expressão que eu acabei de encontrar, é a nossa equação geral da reta. X mais 4y menos 11 é a nossa equação geral da reta. Então, professor, espera aí. Se eu coloco xy, coloco o ponto A, coloco o ponto B. E se eu trocasse a ordem ali, colocasse o ponto B primeiro e depois o ponto A, tem algum problema? Não. Não tem nenhum problema. Professor, e se eu colocasse aquele xy lá embaixo, tem algum problema? Não. Você pode colocar onde você quiser esses 3 pontos. Beleza? Então, professor, está aí o desenvolvimento do determinante da matriz que nós acabamos de calcular. Professor, ficou lá x mais 4y menos 11 igual a 0, que foi a equação geral da reta que nós acabamos de obter. Beleza? Prof, eu acho que eu entendi. Além da equação geral da reta, revisei. Se perguntem e fiquem à vontade. Além da equação geral da reta, eu tenho a equação reduzida da reta, professor. Onde na equação reduzida da reta, nós vamos nos utilizar de um sistema de equações do primeiro grau com 2 variáveis. Professor, como é que funciona a obtenção da equação reduzida da reta? Eu tenho 2 processos. Eu posso me utilizar do método algébrico, ou eu posso me utilizar, professor, do método geométrico, professor. Ou usa método algébrico, ou usa método geométrico. Professor, olha só. Na nossa situação aqui, o senhor, para aplicar o método algébrico, o senhor tem que conhecer 2 pontos, professor. 2 pontos desta reta, professor. Tem quantos aqui? Tem 1. Tem um ponto aqui, ó. 1
Esse ponto aqui é o ponto 2 e 5. Tem esse ponto aqui que eu também já estou visualizando a localização dele, as coordenadas dele é 1 e 3. E tem este ponto aqui, professor, que ele não é um ponto qualquer, mas ele também é 0 e 1, professor. Nós temos esses pontos que vocês já estão visualizando aí. Gente, como que eu represento a equação reduzida da reta? Professor, a equação reduzida da reta é y igual mx mais n. Onde, para nós montarmos essa equação reduzida da reta, nós temos que encontrar o valor desse m e o valor desse n. Sempre, sempre, sempre. Só que quando trata-se de gráfico, professor, fica mais fácil a gente encontrar esse m e esse n. Sabe por quê? Porque uma das coisas que a gente orientou que vocês observassem logo de cara, sabe o que que era? Era se nós já conseguíamos identificar o valor desse n, só olhando para a reta, só olhando para o plano cartesiano. O que que nós falamos desse n, meus amores? Esse nzinho aqui, ele é sempre onde a reta toca ou toca o eixo y. O n é o valor onde a reta toca ou corta o eixo y. Sempre, professor? Sempre. Então, se você observar, eu tenho aqui o eixo y, eu tenho aqui o eixo x. Se eu te perguntar, vê se tu consegue observar onde que essa reta toca ou corta o eixo y. Professor, bem aqui, ó. Aqui já é o valor do meu n, professor. O meu n vale 1. Então, só falta você achar o m. E acabou. Simples assim? Simples assim. Prof, como é que eu vou fazer para achar o m? Eu preciso que você escolha um daqueles outros pares ordenados lá. Ou o 1 e o 3, ou o 2 e o 5. Para quê? Para a gente estar substituindo, professor, nessa lei de formação, que é essa aqui, ó, professor. mx mais n é igual a y. A gente pega um par ordenado, professor, e substitui nessa expressão. mx mais n é igual a y. Vou pegar o menor valor, vou pegar o 1 e o 3. Nós vamos ter m vezes o valor do 1, do x, que é 1, mais o n, que eu também já tinha descoberto que era 1, é igual ao y lá do par ordenado, que é 3. Resolvendo esta conta, m mais 1 é igual a 3, m é igual a 3 menos 1, m é igual a 2, professor. Encontrei o valor do m. Agora só é substituir. Se eu sei que y é igual a mx mais n, a minha equação reduzida, y é igual ao m, que eu descobri que é 2x mais o n, que é 1. Recordou? Você que estava nas aulas anteriores, y é igual a 2x mais 1. Essa é a equação reduzida da reta. Professor, não gostei não. Tem outro caminho? Tem. Tem outro caminho, sim. A gente pode estar se utilizando do método geométrico, professor. A gente pode estar se utilizando do método geométrico. Como é que funciona o método geométrico? Ele depende da construção de um pequeno triângulo. Como assim, professor? A gente pega essa reta que vocês estão visualizando aí e a gente já tem como identificar o coeficiente angular. A gente sabe que y é igual a mx mais n. Eu já sei quem é o n, professor, o senhor explicou. Onde a reta tocar ou cortar o eixo y, nós já temos o valor do n, professor, não é isso? Isso mesmo, nós já temos o valor do n. Professor, pois digo o seguinte. Nessa situação,
que o senhor tem bem aí, professor, que o senhor está visualizando comigo, como é que eu faço para achar o M? Eu desenho um triângulo, gente, aqui, ó. Eu fecho um triângulo abaixo da reta e a gente vai calcular a tangente do ângulo formado por essa reta e a horizontal. Tá conseguindo ver o triângulo? Deixa eu botar aqui o meu ângulo, ó. Aí durante as aulas, nós aprendemos, professor, que esse Mzinho aqui, ó, ele é sempre igual à tangente daquele ângulo lá, professor, do triângulo, que é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Eu pedi até que tu não esquecesse do refrigerante, ó. Lembra do refri, Coca. Lembra do refri, Coca, que tu não esquece. Então, professor, nesse triângulo, essa distância é o cateto oposto, essa distância é o cateto adjacente. Professor, eu posso, sempre que eu quiser fazer o triângulo? Pode, gente. Sempre que você quiser, você pode construir um triângulozinho rapidinho aí, professor. Quanto é que vai valer essa distância aqui, professor? Cara, ela vai do 1 até o 5, professor. Então, essa distância aqui vale 4. Esse 4 é o seu cateto oposto. E essa aqui de baixo, professor, é 2, professor, que é o meu cateto adjacente. Então, já dá da gente descobrir o M, professor. O M é o cateto oposto, que é 4, dividido pelo cateto adjacente, que é 2. Olha aí como foi rápido a obtenção desse M. Eu peguei o cateto oposto, que é 4, e dividi pelo cateto adjacente, que é 2. Achei o M. O N eu já sabia que era 1. Então, o professor já dá da gente escrever a equação reduzida da reta. Se eu sei que y é mx mais n, você encontrou comigo que o m é 2, vai ser 2x mais o n, que é 1. Professor, por que o n é 1? Eu só observei onde a reta toca ou corta o eixo y. Vou pegar outra aqui, professor, rapidinho. Vai lá. Essa reta aqui, professor, como é que eu faço para achar a equação reduzida da reta? Vamos lá. Estou olhando aqui para a reta. A primeira coisa que eu tento verificar é se a reta já me fornece o N. Quem que é o N? Professor, é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, ela já forneceu? Sim, está aqui, professor. Ó. A reta toca ou corta o eixo Y no 100. Professor, então eu já sei que o meu N vale exatamente 100. Está faltando o meu M, professor. Prof, pega um par ordenado. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem um aqui. Pega o qual que você quiser. Esse aqui é o par ordenado 1 e 110. Esse outro é o par ordenado 2 e 120. E esse aqui, 3 e 130. Até aí, tudo bem? Tá, não tá? Ok, professor. Prof, e agora? O que que a gente faz? Cara, olha só. Nessa situação aqui, você tem que escolher um dos pares ordenados, professor. Para quê? Para estar substituindo. Eu vou pegar um par ordenado para substituir aqui, professor, na equação reduzida, que é mx mais n, que é igual a y. Vou pegar o menor dos pares ordenados. Vou pegar o 1 e o 110. O x vale 1 e o 110 é o y. Então, vai ficar m, que eu quero descobrir, vezes o valor do x, que é 1, mais o n, que eu já tinha descoberto só ao olhar para a reta, é igual ao y, professor, aqui do par ordenado, que é 110. Resolvendo-se
esta equação que resultou da substituição do valor de x e de y, nós vamos ter m mais 100 é igual a 110. M é igual a 110 menos 100. Professor, o M vai dar exatamente 10. Eu tenho o valor do N e eu tenho agora o valor do meu M, professor. Ou seja, o meu M deu 10 e o meu N era 100 na nossa observação. Como é que a gente escreve uma equação reduzida da reta? Y é mx mais n. Y é o m, que é 10x, mais o n, que é 100. Montei a equação reduzida da reta. Entenderam? Professor, dá para fazer pelo método geométrico a mesma equação? Dá. Você já entendeu, professor, que y é mx mais n. E pelo método geométrico, esse m, professor, ele é igual à tangente do ângulo. Ou seja, pega o cateto oposto, divide pelo cateto adjacente. Professor, se eu desenho o triângulo aqui embaixo, ó. Aí, professor, se eu desenho um triângulozinho, tá aqui o seu ângulo. Tá vendo aí o triângulozinho que nós desenhamos? Quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente desse triângulo? Professor, aqui é o cateto oposto, que vai do 100 até o 130, professor. Do 100 até o 130, aqui é 30. E aqui embaixo, professor, vai do 0 ao 3. Aqui embaixo é 3. Então, esse 30 é o meu cateto oposto, porque está na frente do ângulo. E esse 3 aqui é o meu cateto adjacente. Então, o valor do meu M vai ser, pega o cateto oposto, que é 30, pega o cateto adjacente, que é 3. O meu M, 30 dividido por 3, dá exatamente 10. É o método mais rápido que eu te aconselho para achar o coeficiente angular. Tá, professor, cadê o N? Gente, o N nós encontramos só olhando. O N era 100. Então, professor, só reescrever. Y é igual o M, que é 10x, mais o meu N, que é 100. Está aqui a equação reduzida da reta. Hoje foi só um apanhado geral do que já foi discutido no mês anterior, professor, durante todas as semanas. Foi definida a parte teórica, foi exercitado por exemplos resolvidos. Então, você que não se fez presente por algum motivo, dá uma olhada lá na plataforma do Canal Educação, pega desde a primeira aula de geometria analítica, aquela que calcula a distância entre dois pontos, e depois disso, equação geral, equação reduzida. Eu tenho certeza que muito do que foi falado hoje na nossa revisão vai passar a fazer sentido para vocês. A nossa aula acabou. Eu quero agradecer a participação, São João da Vajota, meu boa noite para vocês que participaram da nossa aula. Galerinha do YouTube, fica um abraço. Estou aguardando vocês na nossa próxima aula. Então, boa noite e até lá. Tchau, tchau, galerinha.